Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer o testemunho de vida da minha filha Larissa, né? Eu tenho uma filha de 14 anos, ela vai fazer 15. Na verdade, eu tenho duas filhas, a mais nova tem 9, a Alice, né? E a mais velha, a Larissa, de 14 anos. Ela é autista. Eu nunca falei sobre essa questão aqui no meu canal, sobre todo o processo que eu passei, que eu passo com ela, até porque tudo isso estava em andamento ainda, eu ainda estava em busca de respostas, ainda tinha muitas coisas acontecendo, então nunca trouxe isso pra vocês aqui. Mas acho que chegou a hora de falar um pouco sobre isso, sobre o processo, né, que ela passou, que nós estamos passando, e o que Deus tem feito, né, nessa trajetória. É claro, gente, que o testemunho dela não está 100% completo. Isso vai se completar o dia que ela for completamente curada, tá? Porque sim, Deus cura, embora o autismo seja uma condição que naturalmente não existe cura, mas para Deus sim, né? E eu conheço alguns testemunhos de pessoas que foram curadas do autismo, então sim, é possível, tá, irmãos? Mas a gente vai chegar lá, tá? O que eu quero falar hoje é sobre esse processo, sobre essa trajetória, sobre como que o inimigo machucou muito a minha filha nesse processo e como que Deus está intervindo, né? As coisas que Deus tem feito. Então, eu acredito que o testemunho pode ajudar pais e mães que estão passando por esse mesmo processo, ou até mesmo pessoas adultas que têm uma condição, às vezes não sabem. Então, quero compartilhar com vocês um pouco desse processo, tá, gente? Do que Deus tem feito na vida da minha filha. Mas antes de começar a contar a história dela, a trajetória e tudo mais, eu só queria pontuar duas coisas que é importante pro testemunho, né, pra vocês saberem. Primeira coisa, gente, é que existe uma diferença entre fé e negacionismo, tá? Mais pra frente vocês vão entender por que eu tô falando isso. Muitas pessoas confundem fé com negacionismo. E não é, gente. Negacionismo não é fé, né? Eu tô falando, é diferente de a pessoa, por exemplo, ela tem um câncer, alguma coisa assim, alguém vai lá e passa uma palavra, né, profética e fala, você tá curado, Deus revelou que você está curado em nome de Jesus, e aí a pessoa toma posse daquela palavra e fala assim, eu estou curado, mesmo que os sintomas não tenham sumido, né? E ela tá ali tomando posse, né, da palavra. Isso é diferente, tá, gente? Não é sobre isso que eu tô falando. Tô falando quando a pessoa nega a condição dela, ela não enxerga que ela tem um problema, que ela tem uma questão, ou que o filho tem alguma questão. E acaba confundindo isso com fé, achando que isso é fé, isso não é fé, né? Quando Jesus foi curar o cego, né? E ele perguntou pro cego, o que você quer que eu faça? E o cego respondeu, Senhor, eu quero ver. Né? Então o cego, ele tinha consciência de que ele era cego e que o que ele precisava? Ele precisava ver. Então ele sabia o que ele tinha e sabia o que ele precisava, né? Então a primeira coisa é você ter consciência daquilo que você tá precisando, né? Que Jesus te faça. Como diz aquele ditado, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então é necessário você enxergar. Imagina, enxergar no sentido de ter consciência, né? Imagina se Jesus chegasse pro cego e perguntasse, né, o que você precisa que eu te faça? E o cego falasse nada, porque eu não sou cego, né? Jesus ia fazer o quê, né? A partir desse momento. Então, isso é negacionismo, tá, gente? E não tem o que fazer. Deus não vai curar se a pessoa não se posicionar, né? Não tiver consciência daquilo que ela precisa. Então, muitas pessoas confundem fé com negacionismo. Vejo casos, né, de pais, mães, às vezes que tem um filho com alguma questão neurológica, algum problema de desenvolvimento, alguma coisa que precisa ali de um cuidado, de uma atenção, de uma intervenção, e muitas vezes eles optam pelo negacionismo, né? De fingir que a criança não tem nenhum problema e acha que ao tratar dessa maneira o problema ele vai desaparecer, pensando que isso é fé, gente, isso não é fé, tá? E eu acredito, eu vejo isso como uma grande irresponsabilidade, porque muitas crianças sofrem muito nesse processo, porque elas estão precisando de compreensão, de apoio, de várias coisas, e que está sendo negado para elas porque os pais simplesmente viram o rosto e fecham os olhos, né, para aquele problema. E isso, gente, não ajuda em nada, tá? Isso não é o caminho não é esse. E eu tô contando isso pra vocês, falando isso pra vocês porque durante a minha trajetória com a Larissa, algumas pessoas, alguns cristãos, né, que passaram pela minha vida, tiveram esse posicionamento, né, quiseram me estimular esse tipo de postura, né? E eu não acho isso certo, tá, irmãos? Eu vou explicar pra vocês porquê, né, durante todo o processo, vou chegar nessa parte do testemunho. E uma outra coisa, né, um outro ponto que eu queria pontuar aqui pra vocês é sobre a questão do natural e do espiritual. Muitas vezes a gente quer colocar as coisas em caixinhas separadas, né, aquilo é natural, né, aquele outro é espiritual, e não é assim, tá? O físico, né, o natural, o físico e o espiritual, eles caminham juntos, né, e um influencia o outro. Então, questões físicas às vezes influenciam o espiritual, e o espiritual pode adoecer o corpo. Então é importante a gente tratar das duas questões, né? Existe um lado natural que precisa ser tratado, existe o lado espiritual também. Então, por exemplo, a questão da depressão, né? A depressão é óbvio que é uma coisa espiritual, né? Tem uma coisa maligna ali, né? É óbvio, né, que o inimigo ele se aproveita dessa situação, mas também tem questões físicas, né? O cérebro ele passa por um desequilíbrio químico, muitas vezes precisa de repor ali o equilíbrio dos hormônios no cérebro.
Né? E também precisa ser tratado o espiritual, às vezes tem brechas e portas que foram abertas, e depende do caso, né, gente? Não vou entrar aqui nesse mérito, né? Então as duas coisas precisam ser avaliadas, precisam ser tratadas, né? E a gente não pode ignorar também o lado natural, né? Que é importante. Então são várias questões aí. Então ao longo do testemunho eu vou explicando para vocês tudo isso, né? Que a questão da minha filha tem um lado físico, né? Um lado genético. E também tem questões espirituais que são importantes, né? Que Deus foi mostrando ao longo do processo. Então eu vou explicar pra vocês tudinho, né? Durante o testemunho a gente chega lá. Eu vou tentar não chorar nesse vídeo, tá? Porque tem algumas partes sensíveis, algumas partes difíceis. Mas eu vou chegar lá, tá? Então, nessa primeira parte eu queria explicar esses dois pontos antes de continuar. Então, gente, eu vou contar pra vocês um pouco da história da minha filha. Ela nasceu em 2010. A gravidez dela foi planejada, né? Eu tava casada há 2 anos, mais ou menos. A gravidez dela foi bem planejada, foi uma gravidez tranquila, não teve nenhuma intercorrência, nada assim significativo, né? Foi ótimo. E ela nasceu numa casa de parto. O dia que ela nasceu, gente, no dia mesmo, né? Eu já, logo que ela, né, acabou de nascer, assim, algumas horas depois, eu já percebi que ela era uma criança diferente, um bebê diferente, sabe? Sim, esqueci de dizer, o grau de autismo da minha filha, ele é leve, não é aquele grau severo, né? Mas ainda assim, né, o autismo mesmo no grau muito leve, ele tem, na verdade não existe um leve, né, tudo é grave no sentido de que prejudica a pessoa, né. Mas eu vou chegar lá, eu vou explicar direitinho pra vocês. Então, logo que ela nasceu, eu já percebi que ela era um bebê diferente. Embora eu fosse mãe de primeira viagem, não tivesse, assim, muitas referências, né, pra poder entender o que era normal, o que não era normal. Mas a Larissa, ela era um bebê que chorava muito, muito, muito mesmo. Todo bebê chora, né? Bastante. Enfim, todo bebê dá trabalho e tudo mais. Mas ela chorava num nível, assim, que eu percebia que não era normal. Isso na maternidade, tá, gente? Na casa de parto, na verdade, que ela nasceu. Só tinha ela e um outro bebê lá. E eu passei bem mal no parto dela, eu fiquei bem mal depois, tive muita queda de pressão, ficava muito desmaiando e precisava ficar o tempo todo deitada com as pernas para cima, então eu tinha dificuldade de acolher ela, né, de cuidar nas primeiras horas. Meu esposo não pôde ficar, eles não deixaram ele ficar à noite, né, então eu fiquei sozinha à noite com ela e ela chorava muito, muito, muito. E a enfermeira é muito simpática e veio tentar ajudar, então ela pegava a Lala, ficava chacoalhando, né, pra tentar acalmar ela, pra poder conseguir descansar, mas ela chorava, gente, ela chorou a noite inteira, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Ela só acalmava um pouco quando colocava em contato comigo, mas eu não tava podendo segurar direito, né, porque eu tava bem mal. Eu fiquei bem mal mesmo, então a enfermeira ficava tentando acalmar ela e eu ficava escutando os gritos dela, né. Até a enfermeira falou assim pra mim: você gosta de dormir? Eu falei: claro que eu gosto de dormir, todo mundo gosta de dormir, né? Ela falou: você vai ter bastante dificuldade, porque a sua bebê, ela é muito sensível, ela chora mais do que o normal, né? E ela é enfermeira, ela tá acostumada, né, a tratar com bebês, ela sabe, né, que bebês choram. Então, eu achei essa frase interessante, né, quando ela falou, assim, né, me chamou a atenção. Enfim, gente, né, depois que eu trouxe ela pra casa, a Larissa, ela continuou dando bastante trabalho. Ela era um bebê bem difícil de tratar, porque ela chorava demais, ela era muito sensível. Ela não aceitava que ninguém tocasse nela, que ninguém pegasse ela no colo, ela não ficava no carrinho, no berço, em nada. Gente, e recém-nascido, né? Recém-nascido, ele não vai fazer malcriação, birra, essas coisas, ele não tem consciência, ele acabou de nascer, né? Então ela era muito sensível, isso foi bastante desgastante no início pra mim, né? Então ela não deixava ninguém pegar, nem mesmo meu esposo conseguia pegar ela no colo. A minha sogra só foi conseguir pegar ela no colo quando ela tinha uns 2 aninhos de idade, né? Porque minha sogra não conseguia, só de olhar pra ela começar a gritar. E aí, gente, pra sair de casa, pra ir numa festa, pra ir em qualquer lugar era muito difícil, porque ela ficava muito alterada, muito aflita, né? Quando as pessoas vinham olhar pra ela, ela não gostava que olhasse pra ela, porque o autista tem dificuldade de olhar nos olhos, né? Ele se sente desconfortável quando faz esse contato olho a olho, né? Então, pra ela era muito difícil. Só que eu não tinha consciência, né, gente? Eu não sabia o que estava acontecendo, né? E também a sensibilidade extrema a ruídos, né? Barulhos altos, essas coisas, né? Só que eu não sabia disso também, né? Eu não sabia o que estava incomodando ela. Eu só sabia que ela chorava, chorava, chorava. Então, gente, nossa, minha coluna ficou assim, detonada, né? Porque eu tinha que passar o dia inteiro com ela no colo, porque era o único jeito de acalmá-la. Porque senão não é que ela chorava por um tempo e depois ela parava, né? Acabava cansando e parava, como os bebês normalmente acontece. Não, ela chorava por horas e horas e horas intermináveis, sabe? E ela só parava quando chegava num nível extremo de exaustão mesmo.
E foi indo assim, gente. Quando ela ficou mais velha, né? Que ela já era uns 2, 3 aninhos de idade, ela tinha umas crises, né? De muita ansiedade, umas crises assim, não sei se ansiedade é a palavra. E só que assim, gente, existe uma diferença entre birra e crise do autismo. A birra é uma coisa que a criança faz proposital, né? Ela tá querendo um negócio, sei lá, ela quer um brinquedo e você disse não. Aí ela se joga no chão, começa a gritar e tal coisa. E ela faz isso pra conseguir aquilo que ela quer. Então a birra tem um propósito, um objetivo, né? A crise, não. A crise não é por isso. A crise, o que acontece? A criança autista, adulto também, ele tem um excesso de estímulo no cérebro, né? Eu assisti um vídeo de uma pessoa explicando isso. O cérebro deles é formado com tudo em excesso. Então, é como se fosse uma casa que tem muito material. Então, tem excesso de cimento, excesso de tijolo. A casa, ela tem mais material do que precisa para ela ser construída. Então, ela fica exagerada, vamos assim dizer. Isso pode parecer bom, mas na verdade não é. Então, o autista, ele tem os receptores dele, os sensores, tudo no nível máximo. Tudo é demais para eles, né? Então, eles ficam com o cérebro muito sobrecarregado com estímulos. Então, para eles processarem todas aquelas informações em excesso que eles recebem na cabeça, é muito difícil, né? Eles acabam não conseguindo processar e acaba saturando. Então, a criança, ela fica sobrecarregada emocionalmente com aquilo e não consegue lidar, né? Então, entra em crise, né? Fica como uma panela de pressão que estoura. Então, a criança fica em crise mesmo, fica muito aflita e começa muitas vezes a chorar em excesso, a gritar. Alguns chegam até se agredir. Em alguns casos, né? A Larissa não chegava nesse ponto, mas ela ficava muito desgastada, né? Então ela chorava. E eu não sabia como acalmar, não sabia o que estava acontecendo, né, irmãos? E é claro que eu sei que vocês devem estar pensando, tem um lado espiritual nisso. É claro que tem um lado espiritual, né, gente? O inimigo se aproveita dessas questões, né? Mas a gente chega lá, tá? Nessa questão. Eu tô falando aqui eu não tô entrando em questões espirituais, eu tô só relatando, né? O processo e as coisas que aconteciam, tá? Então, mais pra frente a gente chega lá. Então, ela tinha esse excesso de estímulos, ela ficava sobrecarregada. E ela chorava, gritava e tal. E só que assim, pra quem tá olhando de fora, não dá pra você saber muita diferença entre uma birra e uma crise, né? Que a criança tá tendo. Então, muitas vezes isso era confundido com birra, sabe? Parecia que ela era uma criança birrenta. Mas eu que sou mãe dela, né? Que a mãe às vezes conhece melhor os detalhes. Eu percebia que isso não era uma birra, sabe, gente? Eu percebia que tinha alguma coisa diferente, alguma coisa de errado. Porque a Larissa, ela nunca foi uma criança mal criada, né? Uma criança birrenta. Então eu podia entrar, por exemplo, numa loja de brinquedo com ela, tranquilamente, que ela não pedia nada, ela não dava chilique, ela não acontecia isso. Normalmente as crianças têm, né, essas crises, essas birras, que quer um negócio e aí não tem, elas dão chilique. A Larissa não era assim. A Larissa sempre foi muito certinha, muito educadinha, né? Então eu podia fazer várias coisas com ela sem nenhum problema, né? Era muito comportada. E quando ela tinha essas crises, normalmente não tinha um motivo aparente, sabe? Às vezes acontecia à noite, né? Porque à noite, no fim do dia, veio o cansaço do dia e tudo mais. Ou às vezes, do nada, assim, sem uma explicação lógica, né? Então eu ficava olhando, eu ficava tentando entender e não tinha um porquê. E outra coisa, a birra, muitas vezes, você consegue interromper ela se você oferecer alguma coisa para a criança, né? Vamos supor uma hipótese. Mas a crise do autismo, não. Você pode dizer para a criança, ó, vamos para a Disney agora. Não vai resolver, ela nem te escuta, sabe? Você pode ameaçar, você pode castigar, ou pode oferecer suborno, nada tem efeito, sabe, moça? A criança, ela tá totalmente fora de si, né? Então, é isso que acontece, né? Agora, olhando pra trás, né, sabendo que tem um diagnóstico, né? Porque eu esqueci de dizer uma coisa, o diagnóstico da Larissa é bem recente, tá? A gente descobriu há poucos meses, né? Então, durante esses 14 anos da vida dela, ela não tinha uma resposta. E não é porque a gente estivesse negando, isso não foi o negacionismo, no caso, foi por não ter informações mesmo, né? Por não ter respostas. Mas eu vou chegar nessa parte. Então, eu não sabia o que estava acontecendo e muitas vezes passei por situações de ser cobrada, pressionada, me sentir culpada ou ser acusada de não ser uma mãe competente, né? De estar controlando a criança, de estar corrigindo e tudo mais, porque, né, aparentemente era uma criança birrenta. Então, era isso que parecia, né? Então, essa parte foi bem difícil, gente. Bem difícil mesmo, porque não tinha nada que eu fizesse que resolvesse o problema, né? Eu e meu esposo, nada do que a gente fazia tinha efeito, né, nela para que ela fosse mais comportada, nada resolvia.
né? Então a gente se sentia muitas vezes impotente diante da situação, né? Muitas vezes quando as pessoas vêm fazer críticas, elas muitas vezes apontam o dedo, né, pro problema, mas não te mostram, não te explicam o que você poderia fazer, né? E não estão na sua pele para entender o nível de dificuldade, sabe, moço? Então aprendi muito com isso, né? A não julgar os outros. Não vou falar que sou perfeita nisso, às vezes eu me pego cometendo esses erros, né? Julgar os outros pais, a criação dos outros pais. Às vezes as coisas não são fáceis, né, irmãos? E às vezes tem coisas acontecendo que às vezes a gente não tem como enxergar. Então, era isso que acontecia. E tinham outras questões também, vários outros sinais, né? Vários outros sinais que, não vou dizer que acabaram passando despercebidos, porque eu tinha algumas suspeitas. Então, por exemplo, quando ela tava com uns 2 aninhos, ela já falava algumas palavrinhas, né? Já tinha algumas frases que ela tava começando a falar, mas quando ela tava por volta dos 2 aninhos, ela simplesmente parou de falar completamente. Né? Então, ela simplesmente parou de falar. E não falava mais nenhuma palavra, gente. Nem mamãe, nem papai, nem água, nem nada, né? E eu cheguei a levar ela em alguns médicos. Levei ela no fonoaudióloga, né? Enfim, não encontraram respostas da época. Mas quando deu por volta dos 3 anos, ela voltou a falar, né? E continuou normalmente. Começou a falar e começou a desenvolver. Tá? E, assim, nesse meio tempo, assim, foi 1 ano sem falar. Não tinham respostas pra gente. O que diziam é que com o tempo, né, ela ia começar a desenvolver, que era uma questão de tempo, tinha que ter paciência, essas coisas assim. Outra coisa que acontecia também é que a Larissa, ela ficava muitas vezes desconectada, quando às vezes meu marido chegava em casa, né, e ele vinha e a casa era pequena, era uma casa de um cômodo só, de um cômodo só não, de um quarto só, né, tinha poucos cômodos, então ele chegava e falava, cheguei em casa e tal, a Larissa, ela nem virava o rosto pra olhar pra ele, sabe? É como se ela não tivesse nem percebido que ele tinha entrado. E muitas das vezes, né, na época, por falta de entendimento e tudo mais, muitas vezes ele achava que ela fazia de propósito, que ela tava ignorando ele, porque ela não gostava dele, sabe essas coisas assim. Depois ele entendeu que não era nada disso. Mas a verdade é que ela tava desconectada, ela nem tinha notado que tinha alguém ali, né? Então, às vezes a gente chegava, batia a palma, chamava atenção, ela não virava. O que muitas vezes os médicos falavam é que era por causa das telas, né? Por causa da televisão, porque às vezes eu deixava passando algum desenho para ela se distrair, para poder fazer as coisas, né? Porque eu era sozinha nessa época, não tinha nenhuma rede de apoio, então foi muito difícil. Não tô falando nem de mim, tá, gente? Porque eu tive uma crise de depressão nessa época, né? Enfim, mas isso é assunto para outro vídeo, tá, gente? Então, muitas vezes eu precisava fazer essas coisas, então eu botava ali um desenhozinho para ela assistir e tudo mais. E muitas vezes os médicos diziam que era por causa disso, né? E que se eu tirasse as telas, se eu estimulasse e outras coisas, que ela ia desenvolver, que o problema era só isso. Tá, só que não era isso, tá, irmãos? Ela realmente tinha uma condição. E isso a gente só foi descobrir muito tempo depois. Embora eu já tivesse uma suspeita, né? Então, quando eu vi essa situação, eu cheguei a pensar diversas vezes que ela talvez tivesse algum grau de autismo. Na minha família tem histórico, tá? Eu tenho 2 irmãos que têm uma condição de autismo bem leve. Então, eu já tinha uma certa familiaridade e eu nunca tive preconceito, tá, irmãos? Porque eu já tinha um certo contato com isso, já sabia como é que funcionava. Crianças autistas normalmente costumam ser muito inteligentes. Muitos desenvolvem e seguem sua vida normal, apesar das dificuldades. Então, não é uma coisa que vai impedir a criança de ser uma pessoa normal. Mas precisa de ajuda, precisa de estímulo e tudo mais. Então, assim, eu não tinha preconceitos com isso. Então, se um médico falasse que era esse o caso, né? Por pior que fosse, por mim eu iria lidar com isso. Mas os médicos não diziam isso, eles não me davam respostas, né? Cheguei a levar em diversos médicos e nunca tivemos uma resposta. Eu lembro de levar ela A gente tô com uma coceira no nariz, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que é rinite. Então, vocês me desculpem se eu fico coçando o nariz o tempo todo. Então, eu lembro que eu cheguei a levar ela num neurologista junto com meu esposo. A gente foi lá porque a gente tinha essa suspeita, né? Que tinha alguma coisa ali acontecendo, talvez um autismo ou alguma outra condição. Mas eu lembro que nesse dia a Larissa, ela teve um comportamento totalmente diferente no consultório. Ela já tinha acho que uns 3 aninhos para 4 aninhos nessa época. Ela teve um comportamento diferente, ela começou a agir normalmente, assim, né? E o médico olhou pra gente e falou, não, a filha de vocês é normal, entre aspas, né? Tá dentro do padrão, assim, ela não tem autismo, né? Porque ela interage com vocês, ela olha nos olhos. Só que assim, naquele dia a Larissa não tava dentro do comportamento normal. Eu não sei se ela percebeu que ela estava sendo avaliada de alguma coisa, né? Porque o autista leve, ele tem um pouco mais de consciência, né? Do que tá acontecendo e ele consegue camuflar muitas vezes os sintomas.
né? Só que camuflar os sintomas, gente, não é uma coisa assim que é saudável, né, pra pessoa, porque ela tá fazendo um grande esforço para aquilo, sabe? É mais ou menos como você tá dirigindo, aprendendo a dirigir um carro, né? Então você tá dirigindo pela primeira vez, né? Tá tendo todo aquele desgaste, aquele trabalho. Normalmente com o tempo, né, você vai praticando e tudo mais, acaba se tornando automático e começa a ficar mais fácil, né? Você não precisa ficar em estado de alerta, prestando atenção em tudo que você tem que fazer. Mas no caso do autista é como se ele estivesse sempre aprendendo a dirigir, nunca chega num momento que se torna natural, que se torna automático, tá sempre sobrecarregado, né, irmãos? Então era isso que acontecia. É isso que acontece, né? Com a pessoa quando ela tem às vezes um grau leve, ela consegue às vezes, entre aspas, parecer normal, né? Então ela consegue camuflar aquilo, porém é um desgaste muito grande para ela, porque ela tá fazendo um grande esforço, né, para agir normalmente. Então isso gera um burnout, gera uma sobrecarga emocional, principalmente quando a criança começa a ficar mais velha, né? Então vou chegar nessa parte, quando ela começou a ficar mais velha. Então, gente, os médicos não me deram muita trela a respeito dessas condições dela. Outra coisa que ela fazia era andar na ponta dos pés. E eu não fazia ideia que isso poderia ser um sintoma de autismo. Não quer dizer que só porque a pessoa anda na ponta dos pés que ela é autista, né? Mas é mais um sinal, né? É mais um sintoma. E ela sempre andou na ponta dos pés. E como ela fazia aulas de balé e tudo mais, eu achava que era por causa do balé, sabe? Eu achava até bonitinha, de coisinha de bailarina, não percebia que era uma condição, né, mais séria. Então ela andava sempre na ponta dos pés. Então tinha muitos sintomas. Muitos sintomas. Mas assim, gente, quando ela era mais nova, isso tudo até que era contornável, tá? Ela começou a estudar numa escolinha de bairro, né, no prezinho, e era tudo mais lúdico, né, mais suave. Então, pra ela tava tudo bem, ela tava se dando bem, ela tinha amiguinhos, então tava tudo correndo bem nessa fase, né, quando ela começou a ter essas interações sociais, e tudo certo. Só que, né, o prezinho acabou e ela entrou numa escola, né, maior, mais tradicional, que foi o objetivo lá em São Paulo. E aí que tudo começou a desandar de verdade, gente, porque era uma escola onde tinha muita pressão psicológica. É uma escola muito competitiva, onde tinha muita pressão, e muita cobrança. E a Larissa, ela tinha muita dificuldade no aprendizado, ela tem até hoje muita dificuldade, né? E que ela demora um pouco mais para processar as informações. Ela entende tudo de forma literal, ao pé da letra, né? Então você conta para ela uma piada, ela tem dificuldade de entender. Se você faz algum tipo de sarcasmo, ela não entende, ela entende tudo literal. E para o aprendizado isso é difícil, né, irmãos? Porque muitas vezes as informações estão subentendidas, estão nas entrelinhas, e ela não conseguia acompanhar. Então ela começou a ter muita dificuldade no aprendizado, começou a ir mal na escola, começou a ter alguns problemas de interação social também, muita dificuldade de socializar. E foi aí que ela começou a ter crises de ansiedade muito graves, tá, irmãos? E aí é que chega uma parte sensível desse testemunho. Esqueci de dizer também que a parte da alimentação era muito complicada, desde bebezinho, né? Desde que ela começou a comer alimento sólido, ela tinha muita dificuldade de se alimentar, dificuldade com a textura dos alimentos. E muitas vezes, gente, eu confesso que eu não entendia, né? Eu botava, às vezes, muita pressão para que ela comesse esses alimentos, porque eu ficava preocupada, né? Dela não estar se alimentando direito. Então, isso daí também foi uma coisa que traumatizou bastante ela, né? De ter que chegar nas refeições e ser obrigada a comer coisas que para ela eram muito difíceis, né? Porque ela tem sensibilidade à textura, né? Enfim, gente. Aí na escola começaram a acontecer muitos problemas. Ela começou a ter crises de ansiedade, né? Muitas enxaquecas, falta de ar, ataques de pânico, né? E eu não entendia o que estava acontecendo, né? Eu não conseguia entender o que estava rolando, por que ela estava tendo essas crises, né? E eu não tive apoio nenhum da escola na época. Eu fui conversar lá na escola e eles falaram pra mim que eles não tinham nada a ver com isso, que não era culpa deles, que a Larissa tinha dificuldade, que eu que tinha que procurar um médico, tinha que procurar um terapeuta pra dar um jeito nela, né? Porque não era responsabilidade deles e as crianças têm que acompanhar a escola, né? Falaram muitas coisas absurdas, eu saí de lá chorando, né? Porque eu vi que eles não iam ajudar em nada. E a gente insistiu um pouco mais ali, mas não tava dando certo, tava ficando cada dia pior, né? E, enfim, gente, aí decidimos mudar ela de escola pra ver se mudando, né, pra uma outra escola melhoraria. E ela, gente, ela tinha umas crises de ansiedade que faltava ar, sabe? Tipo asma, assim, sabe? Mas ela não tem asma, mas era como se fosse isso. E chorava todos os dias, gente. Ela era uma criança, quando ela era menorzinha, que ela tava no prezinho, né, que passou essa primeira fase dela de bebê, de ter de dificuldade de falar, que ela entrou no prezinho, ela teve uma fase muito boa
Mas quando ela entrou pra essa escola, que ela tava no segundo ano, né? Ela começou a deixar de ser ela mesma. Eu comecei a não reconhecer mais a minha filha. É como se fosse outra pessoa. Ela tava sempre triste, ela tava sempre chorando, ela tava sempre tendo ansiedade. Enfim, ela não era uma criança feliz. Sabe, irmãos? O nome Larissa significa cheia de alegria, né? Então, alegria deveria ser o adjetivo dela, né? E uma coisa interessante a respeito disso é que o nome de uma criança é a primeira profecia sobre a vida dela. É por isso que às vezes Deus muda o nome das pessoas, né? Porque a primeira profecia da vida de uma criança é um nome. Então, quando você põe o nome de uma criança, você está dizendo aquilo que ela é, a base do que ela é. E a primeira coisa que Satanás tenta arrancar é a identidade da pessoa. É aquilo que foi profetizado sobre a vida da pessoa, é aquilo que o inimigo tenta arrancar. Então, a Larissa, ela é cheia de alegria, né? É o nome dela. Ser feliz é a profecia mais forte sobre a vida dela. E foi justamente isso que o inimigo estava tentando tirar dela, sabe, irmãos? A alegria. Então, a gente fazia de tudo, né? Como pais, tentando ajudar, né? Tentando ajudar do jeito que a gente conseguia. Mas a Larissa não era uma criança feliz. Ela era uma criança triste. Ela tinha raros momentos de alegria. Ela fez uma amizade no prezinho, né? A melhor amiga dela, Sofia, que ela é amiga até hoje. Então isso daí era um bálsamo, né, na vida dela, um alívio, né? Então ela tinha essa amizade que ajudava um pouco ela, né? E graças a Deus, ele foi bom até nisso, né? Então ele pensou em detalhes, ele colocou alguém na vida dela que pudesse ajudar ela nesse processo, né? Então essa amiga ajudou muito. Mesmo quando a amiga se mudou para outra cidade, elas conversavam pela internet. E até hoje elas conversam quase todos os dias pela internet, né? E aí, gente, a gente tirou ela dessa escola, passamos ela para uma outra escola que estava sendo boa, né? Estávamos dando apoio e tudo, mas porém foi um momento em que entrou a pandemia. Então começou a ser remoto, né? As aulas começaram a ser remoto. Isso ajudou bastante, sabe, gente? Até nisso, né? Até não que a pandemia tenha sido bênção, não, mas nesse ponto, em relação a isso, ajudou, porque foi um momento que ela ficou em casa e deu um pouco de alívio para ela, de não ter que ir para aquele ambiente, de receber toda aquela pressão, de ter que interagir socialmente, enfim, ela estava sobrecarregada, então foi um momento ali que ajudou a dar uma aliviada, né? E aí, depois disso, a gente se mudou para Atibaia, que é onde a gente mora atualmente. E aí a pandemia foi passando e tudo mais, e ela precisava entrar numa escola, voltar a ser presencial. Então a gente matriculou ela numa escola aqui em Atibaia, que achamos que seria boa. E no começo até que foi legal, tava dando certo. Mas com o tempo a escola foi desandando, sabe, gente? A diretora da escola era uma diretora muito boa, inclusive uma irmã, né? Uma pessoa crente e muito compreensiva. E tava dando tudo certo, só que essa diretora, ela foi demitida e foi substituída por uma outra pessoa muito ruim, gente. Eu digo ruim, ruim mesmo, sabe? E essa pessoa maltratava a Larissa. Ela não tinha sensibilidade nenhuma. E a Larissa começou a ser massacrada ali naquela escola. Pior do que na anterior, sabe? Que já tinha sido muito ruim. E a Larissa chegou num extremo que ela ficava deitada em posição fetal. Eu botava aquele aparelho de inalação, né, pra melhorar a respiração, porque ela tinha muita falta de ar. E ela tinha enxaquecas fortíssimas. E ela ficava assim, se tremendo toda, sabe? Assim, de ansiedade, né? De pânico mesmo. Então, ela ficava toda encolhida e tremendo, assim. E aí, gente, nessa época que eu procurei... E, ó, nesse processo, né, eu tô contando a história de forma natural. É claro, gente, que eu fiz muitos jejuns, que eu chorei muito, que eu fiz muitas orações, né? E eu tive muito... Deus falou comigo de diversas maneiras, eu tive muitos sonhos. Só que eu não entendia ainda o que estava acontecendo. Eu falava, Deus, eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo. Enfim, eu lembro que num desses sonhos eu sonhava que a minha filha estava sendo devorada por um leão. Esse sonho, gente, mexe muito comigo, porque ele é muito gráfico, sabe? Ela estava viva, mas estava sendo devorada viva. E eu lembro dos olhinhos dela olhando pra mim, pedindo socorro, né? E eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia como resolver. Eu lembro que em um determinado momento eu parti pra cima desse leão, porque eu vi que sozinha ela não ia conseguir vencer aquilo, né? Porque era grande demais pra ela, que era o que se esperava no início, né? Que ela reagisse, que ela conseguisse, né? Que ela desenvolvesse. Mas eu comecei a perceber, no caso do sonho, né? Eu comecei a perceber que ela não ia conseguir sozinha, que ela não ia dar conta, que ela não ia superar isso, que ela não era uma coisa que dependia dela, né? E eu parti pra cima daquele leão como uma
uma mãe, né, protetora, eu parti pra cima daquele leão, disposta a morrer por ela. Eu tava disposta a dar minha vida por ela naquele sonho. Mas uma coisa aconteceu no sonho. Eu era mais forte do que o leão. Eu descobria na hora que eu era muito forte. Eu conseguia segurar a boca do leão igual Sansão, sabe? E... enfim, o sonho tem várias outras partes, mas acho que isso era exatamente o que estava acontecendo com ela. Ela estava sendo devorada viva. O inimigo estava massacrando ela. Ela estava sendo massacrada. Foi uma coisa brutal, gente. Brutal. Ela não conseguia lidar com as pressões que eram postas sobre ela. Ela era cobrada por ter uma performance que ela não conseguia ter. Ela tinha muita dificuldade no aprendizado. Ela não conseguia entender o que os professores explicavam, porque não era a linguagem dela. Então ela começou a ficar defasada. Obviamente que a gente acompanhava, a gente tentava estudar com ela, tentava ajudar, né, da melhor maneira que a gente conseguia. Eu, meu esposo, nós dois, né, ele estuda até hoje, né, a parte mais de exatas e eu a parte mais de humanas, né, com ela, antes das provas e tudo mais. Só que mesmo assim, chegava lá na hora, era muito difícil pra ela, né. E a escola não estava ajudando muito. Eles ajudavam um pouco em algumas coisas, mas também julgavam muito, cobravam muito, pressionavam demais. E ali naquela escola ela também sofreu muito bullying, né? Porque os colegas não eram boas crianças, sabe? Eram crianças, assim, uma criação ruim, né? Isso é comum em muitas escolas, né, irmãos? Então ainda tinha esse fator, né? Ainda tinha essa questão. Então a situação era muito grave. Eu cheguei a pensar que poderia perder a minha filha em algum momento, porque ela tava com depressão, né? Eu levei nessa hora, nesse momento, né? Eu levei ela no médico psiquiatra. É claro, gente, que eu tava pedindo oração na igreja, que eu tava pedindo oração em muitos lugares, que eu tava orando e jejuando, tá? Deus tava trazendo as respostas, porém tinha um tempo certo pra tudo, né? E não é só porque a gente tá orando e jejuando e tudo mais que isso a gente não deve buscar médicos, que a gente não deve buscar também o natural também, tá, irmãos? Então, o que eu tô explicando pra vocês são várias coisas que acontecem. E eu fui atrás de uma psiquiatra e ela receitou remédios de ansiedade e de depressão pra Larissa. Então ela começou a tomar um remédio forte, um remédio antidepressivo, ansiolítico também, né? E aí ela começou a tomar esses remédios e ela tomou por 2 anos remédios de ansiedade e de depressão. Isso ajudou um pouco, tá, irmãos? Dá uma aliviada, sim, porque dá uma equilibrada ali no cérebro, né? Na química do cérebro. E ajuda a estabilizar um pouco. Então isso ajudou, pontualmente, tá? Então eu não vou dizer que isso seja algo que não deve ser feito, né? Porém, a causa do problema ainda não tinha sido resolvida, né? Porque, na verdade, o que acontecia com a Larissa é que ela não era compreendida. Ninguém entendia os porquês dela, as dificuldades dela, o que ela estava sofrendo. E a Larissa, ela tem uma hipersensibilidade a ruído. Esqueci de explicar isso, né? Ela é muito sensível a ruído. Então, ela não suporta sons altos. Isso é como se fosse... Como é que se fala? Os médicos falam que é como se... para o autista, um som alto, um ruído alto, pode ser quase como se fosse uma agressão física. Então, a escola era muito caótica, as crianças eram muito agressivas e desobedientes, a sala era um caos, então os ruídos, os gritos, tudo era muito demais para ela, né? Então ela entrava em crise, ela era muito sensível, então foi tudo muito, muito, muito difícil, tá, irmãos? E aí, né, mais ou menos nessa época, né, procurando muitas respostas, aconteceu, né? Não vou citar nomes aqui porque acho que não é correto. Mas alguns líderes de igrejas falaram pra mim que na verdade eu tinha que ter postura com ela, que eu tinha que corrigir ela mais, né? Que eu tinha que ter mais disciplina com ela, que eu tinha que ser mais rígida com ela, e que eu tinha que como é que se fala? Esqueci a palavra agora. Enfim, que eu tinha que ter essa postura. E também não me incentivavam a buscar respostas, né? Dessas questões médicas, né? Porque, tipo assim, não, você não pode mencionar a possibilidade da sua filha ser autista. Porque se você estiver dizendo isso, é porque você está profetizando que ela é autista. Então, você não pode falar sobre isso. Então, você tem que dizer, ela não tem autismo, né? Ou ela não tem déficit de atenção, ou ela não tem essa condição ou aquela. Então, era um tabu, eu não podia falar. Nossa, eu acho que a minha filha tem autismo. Não pode falar isso. Não pode, porque isso daí, se você falar, você tá profetizando que ela é autista. Então, eu não podia nem procurar resposta, sabe, irmão? Não que eu tenha dado ouvidos a isso, sabe? Eu nunca achei que isso estava certo. Mas falavam muito isso, então
até nessa parte eu não tive apoio, né? E aí, bom, deixa pra lá, tá, gente? Mas é só pra vocês entenderem que isso acontece muito, tá? Principalmente no meio cristão. A falta de compreensão, a falta de apoio, sabe? Enfim. Daí, gente, tô me perdendo aqui, a história tá ficando comprida, né? Eu não tô querendo dizer, gente, que crianças autistas não precisam de correção, tá? São crianças, como qualquer outra criança. Criança faz birra, criança precisa ser disciplinada. Então, sim, crianças autistas precisam de correção também. Porém, muitas das vezes as tais malcriações, né, são interpretadas como malcriações e às vezes não são, sabe? Às vezes, na verdade, é falta de compreensão, né? E a Larissa foi muito mal compreendida em muitos momentos, sabe? Bom, daí, gente, essa fase foi uma fase de profunda escuridão, em que eu não tinha nenhuma resposta. Pra vocês terem uma noção, teve um dia, aconteceu mais de uma vez, em que a crise dela de ansiedade foi tão grande, mas tão grande, que ela precisou ser sedada no hospital. Teve um dia que eu levei ela pro pronto-socorro e ela se tremia tanto, ela tava tão, com tanta falta de ar, com dificuldade de respirar, ela tava tão mal, que os médicos tiveram que dar os tranquilizantes para ela dormir, para ela se acalmar, porque o coração disparado, falta de ar. E eu tenho até uma foto, né, que eu tirei para mostrar para uma amiga, que é dela deitadinha em posição fetal, assim, encolhidinha na cama do hospital, né? Ali, irmãos, ela estava sendo completamente massacrada pelo inimigo, totalmente mal compreendida, sem nenhum apoio, sabe? Porque por mais que eu e meu esposo estivéssemos fazendo de tudo para tentar ajudar, a gente não sabia como ajudar, né? E mesmo que a gente quisesse tirar toda a pressão de cima dela, o próprio sistema, ele faz pressão. A escola põe a pressão, que ela tem que ter aquela performance, que ela tem que conseguir aqueles resultados, aquelas notas, que ela tem que ter aquele desempenho. Então tem todo um sistema, né, que cria essa pressão que a criança sofre, a criança ou até o adulto, né? E assim, gente, os graus de autismo mais leves, não vou dizer que existe um que seja pior ou que seja mais fácil, não. Todos são muito difíceis. Mas os graus mais graves, por exemplo, eles são mais fáceis de identificar, né? Não que seja fácil, nada é fácil, mas assim, geralmente são identificados, né? Quando a criança é pequena, já dá pra ver que tem alguma coisa bem diferente, bem grave, então normalmente eles são mais rapidamente identificados. Os graus mais leves, como é o caso da Larissa, eles demoram para ser identificados ou às vezes nunca são identificados, porque a pessoa, ela camufla os sintomas, né? Ela finge, entre aspas, tenta ser normal, ela se esforça para estar dentro dos padrões. Então ela sofre muitas vezes de forma interna, sofre calada, e isso gera muito sofrimento para a pessoa, muito sofrimento, porque ela se esforça para tentar estar dentro do padrão, né? Fazer as coisas como os outros fazem, e eles não conseguem, ou se conseguem é com base de muito sofrimento, sabe, irmãos? Então esse é um grande problema. E ainda tem o fato dela ser menina, porque a grande maioria dos autistas são meninos. Então muitos médicos descartam o diagnóstico só pelo fato de ser menina, né? E a menina, ela ainda é mais fechada normalmente, ela normalmente esconde mais as coisas do que os meninos. Então é mais difícil ainda de diagnosticar, sabe? Bom, gente, mas como diz aquele versículo, né? Que o choro pode durar uma noite, mas o sol vem pela manhã. Então Deus, ele sempre traz a luz, ele sempre traz as respostas. Então eu comecei a procurar uma nova escola para Larissa, né? Porque eu pensei, não dá mais, essa escola não tá dando mais, né? A gente já tinha entendido que a Larissa era diferente, que ela tinha dificuldades e tudo mais. A gente só não sabia que era autismo, mas a gente sabia que tinha questões ali acontecendo, então a gente precisava de uma escola que fosse mais acolhedora, né? Que tivesse mais flexibilidade, mais compreensão. Aí eu comecei a visitar tudo quanto é escola aqui em Atibaia. Fui em algumas que não eram boas, que eram visivelmente muito ruins, né? E comecei a pedir pra Deus, falava, Deus, me mostra qual é a escola certa. Tem que ter uma escola boa, né? Que vai ajudar a Larissa, né? Então eu fui entrando em várias escolas. E teve uma que eu entrei bem perto aqui da minha casa, que quando eu entrei ali, eu senti paz, sabe? Eu senti uma coisa diferente ali dentro. Senti que tinha uma coisa diferente. E eu senti, nossa, esse é o lugar, né? Porque até agora eu não tinha tido essa experiência. E eu sabia que ali era um lugar diferente. Não sei explicar porquê. Era bem organizado, né? Bem disciplinado. Não vi crianças gritando, não vi, assim, aquele caos que normalmente as escolas são. Eu percebi que eles tinham um pouco mais ali de estrutura e de organização. Conversei com o coordenador, eles foram bem, expliquei toda a situação, né, desde de cara, e eles foram bem acolhedores, né, se mostraram dispostos a ajudar, e eu senti no meu coração, né, que aquele era o lugar. Só que eles não tinham vaga para Larissa,
Não tinha. Mas eles perguntaram se eu queria que deixasse o nome dela na fila, né? Eles tinham vaga pra Alice, mas pra Larissa não. Aí eles perguntaram se queria que deixasse o nome dela na fila. Eu falei, pode colocar, não tem problema. E assim, gente, a gente colocou todas as cartas naquela escola, mesmo não tendo vaga. Porque eu pensei, se é de Deus, né? Se Deus mostrou, é porque Ele vai prover. Então, eu já coloquei no meu coração que ia ser ali, não sabia de que jeito. E ficamos esperando aparecer a vaga, né? Até o último momento, que era no fim de dezembro, eu acho, no meio de dezembro. Que é quando, às vezes, que encerra, né, as inscrições, algumas crianças transferem para outras escolas. E aí fiquei esperando, e nada, gente. Até que um dia, o coordenador me mandou uma mensagem e falou, Thalita, surgiu uma vaga. Apenas uma vaga surgiu. E é a vaga da sua filha. Porque essa escola é muito boa, né? E as crianças que estão lá estão desde bebê. E os pais não querem tirar. É muito raro alguém sair dessa escola, né? Então, assim, a probabilidade de ter uma vaga era muito, muito pouco provável. E essa vaga surgiu porque a menina era filha de uma professora que foi trabalhar em outra cidade, em outra escola, e ela precisou transferir. Então, foi isso, gente. Surgiu essa vaga e foi a vaga da Larissa. Né? Então, eu coloquei as duas nessa nova escola. E, gente, mudou da água pro vinho. Foi totalmente diferente. Começar que a educação das crianças é outra, né? Então, é uma educação... pais muito mais participativos, com muito mais princípios, então as crianças são educadas, né? Eu percebi isso andando pela escola, que eu vi que cada criança que passava cumprimentava, né? Falava bom dia, boa tarde, numa educação assim, sabe? E não tem bullying nessa escola, são crianças extremamente educadas. E a escola em si tem um controle das crianças muito grande, eles não permitem, sabe? Que certas coisas aconteçam, eles não permitem, eles são muito assim, firmes, eles têm posicionamento, né? Não deixam as crianças sair do controle, não deixam. Então, né, então não tem tanta bagunça, tanto ruído. Não é que não tenha problemas, tá, gente? Toda escola tem as suas questões, mas assim, muito diferente, muito. E ali eu vi um novo cenário, né, se montando. Então, nessa nova escola, não vou dizer que tudo ficou perfeito, né, mas a Larissa, ela começou a ter melhores, ela começou a ter respostas. Eu comecei a perceber que ela estava começando a ter dias melhores, né, porque antes todos os dias eram ruins e tinha um dia ou outro que ela estava bem. Mas, né, nesse novo ambiente, eu comecei a perceber que tinha dias... Na maior parte dos dias ela tava bem, tinha um dia ou outro que ela tava, né, ruim. E começou a evoluir ali, ela começou a fazer algumas amizades, né? Tinham várias crianças crentes, né, de igrejas e tudo mais, então ela começou a ter um convívio mais saudável, né? E a escola, embora ela não tivesse um diagnóstico, eles estavam ajudando, né, a fazer algumas adaptações, alguns ajustes para que ela conseguisse aprender melhor, né? A gente estava estudando com ela para as provas e tudo mais. Mas a questão das provas ainda era um problema. Porque quando chegava a véspera de prova, ela começava a ter muita crise de ansiedade, né? Muita crise de ansiedade, porque ela sabia que estava chegando as provas. Então ela começava de novo, né? A ter aquelas coisas de falta de ar, de não sei o quê. Porque chegava lá, ela não conseguia entender os enunciados, não conseguia entender o que estava sendo pedido, né? Então tirava às vezes algumas notas baixas, ou até tirava notas altas, mas o preço, né, para ela conseguir aquilo era muito alto para ela, né? Então... Aí, gente, chegou a parte que eu acho que é importante aqui desse testemunho. Dei uma pausa aqui pra passar um batonzinho, porque eu tô ficando com a boca seca de tanto falar. Já é quase uma hora que eu tô falando. Então, gente, chegou a parte importante desse testemunho. A psicopedagoga da Larissa, que ela faz acompanhamento com uma psicopedagoga que ajuda ela, né, nessa questão do aprendizado, né, a direcionar a escola, né, sobre os melhores métodos, sobre aquilo que eles precisam fazer e tal. Essa psicopedagoga já tinha me falado sobre um teste, né? Um teste psiquiátrico, Ai, eu não lembro qual é o nome, mas é um teste feito para avaliar, né, as questões neurológicas, as habilidades da criança, as dificuldades. E nesse teste dá para detectar coisas como déficit de atenção, autismo e outras coisas, sabe? Então ela já tinha me falado sobre esse teste, porém eu não tinha entendido que esse teste era para isso, sabe? Eu tinha achado que era mais para saber a forma, assim, como é que se chama? O tipo de memória, essas coisas do tipo, né? E eu não dei tanta importância porque eu não entendi que era, assim, algo tão importante. E também esse teste é extremamente caro, tá, gente? Pra fazer esse teste aí custa mais de R$2.000 pra fazer. Então, né, por essas e por outras a gente foi deixando. Achamos que, né, ela tava melhorando, achamos que tava tudo bem.
Só que a própria Larissa, eu esqueci de falar, a Larissa é uma criança extremamente inteligente, muito inteligente. Ela tem uma autoconsciência muito grande, ela sabe que ela tem dificuldade, que ela tem uma condição. Então ela pesquisa muito, né? Ela reflete muito, ela é muito assim profunda, né? Você vai conversar com ela, parece que está falando com um adulto, no nível de maturidade que ela tem, né? Então muitas pessoas às vezes falam, nossa, essa sua filha, ela tem uma coisa muito diferente, ela é muito especial, assim, no bom sentido, sabe, gente? Porque ela tem uma consciência, uma profundidade, sabe? Questões também de relacionamento com Deus. Então ela é muito especial, a Larissa, sabe? Então ela mesma começou a pesquisar, né? E eu tenho déficit de atenção, sabe, irmãos? Eu tenho um déficit de atenção bastante forte. Então ela começou a pesquisar e ela falou pra mim: mamãe, será que eu não tenho déficit de atenção igual você? Será que não é esse o meu problema? Eu queria descobrir, será que a gente pode investigar? E ela começou a mostrar esse desejo dela de encontrar respostas, né? E ela começou a me pedir. Aí eu conversei com a psicopedagoga dela e falei pra ela, será que tem alguma maneira da gente descobrir? Eu já tinha, essa altura do campeonato, gente, eu já tinha descartado a questão do autismo, nem passava pela minha cabeça, sabe? Já tinha ido investigar antes, mas não tinha tido resposta, eu tinha esquecido do assunto. E aí eu fui conversar com a psicopedagoga e ela me falou do teste, né? De novo, falou, tem esse teste que eu tinha falado pra você. Aí eu falei, nossa, é pra isso que serve? Eu falei, tá bom. Então, conversei com meu esposo, a escola recomendou também, né? Eles pediram, eles tinham pedido, a gente não tinha entendido muito bem. Daí, conversando com meu esposo, a gente decidiu que a gente ia fazer esse teste, né? Encontramos uma pessoa que foi recomendada, contratamos ela e a Larissa começou a fazer os testes. Isso, gente, foi no final do ano passado. Começou mais ou menos novembro, final de novembro, que ela começou a fazer os testes. Os testes, assim, são várias atividades que ela vai fazendo, né? É meio difícil de explicar. E são muitas atividades que vão testando a capacidade de reação da pessoa, quanto tempo ela demora para reagir, testes de inteligência, de QI, de várias coisas, né? E tem um formulário enorme que a gente preenche com características da infância, né? Reclamações, dúvidas, tudo que a gente tem a respeito. E todas essas informações são compiladas, né? A avaliadora, ela pega tudo que ela encontrou, todas as informações. A questão dela andar na ponta do pé também, né? Então ela começou a passar com uma fisioterapeuta, porque ela tem um probleminha no joelho também, que ela sente bastante dor no joelho, né? E a fisioterapeuta levantou essa questão, falou, nossa, geralmente crianças, né, que têm essas condições, às vezes tem uma coisa neurológica envolvida, então entrou em contato com a avaliadora, elas conversaram, né? Então ela foi juntando todas as informações que ela foi conseguindo coletar desde a infância da Larissa, juntou com os testes, juntou com tudo, gente. Então foi no início desse ano, mais ou menos em fevereiro, no meio de fevereiro, que ela terminou, né, o laudo, né, finalizou tudo e juntou a gente para conversar e deu para mim, para nós, né, um relatório completo sobre tudo, né, sobre o funcionamento da Larissa, sobre tudo. E aí saiu lá, gente, um grau de autismo. Era isso, sempre foi isso, sabe, gente? E no teste, a princípio, saiu um grau moderado, né, mas conversando com a gente, né, conhecendo a Larissa, ela falou, olha, apesar de ter saído teoricamente moderado, pelo que eu posso perceber, a Larissa, ela tá mais para dentro do grau leve, né? Conversando com meu esposo e vendo, né, as características, a gente percebeu que ela tá mais ou menos entre um e outro, né? Porque tem algumas características do leve e outras características do moderado, mas no geral ela tá mais dentro do leve. Então foi isso, né? Ela deu pra gente o laudo, né? Passei com o neurologista, pegamos, né? Finalizamos tudo. E agora nós temos um diagnóstico, né, irmãos? Finalmente temos um diagnóstico. A Larissa é autista. Só que, gente, isso pode parecer uma coisa ruim, mas foi o melhor dia da vida dela, saber desse diagnóstico, porque foi libertador. Foi libertador, tanto pra ela quanto pra nós. Porque agora a gente entendeu o que acontecia com ela, as dificuldades, o que ela tava passando. E não só isso, gente. Depois que a gente levou na escola, né, trouxe pra escola, tudo mudou. Tudo mudou. Por mais que a escola estivesse ajudando e tudo mais, agora ela é respaldada por lei. Então, as coisas são diferentes para ela a partir de agora. A forma dela de aprender muda completamente. Ela não tem mais obrigatoriedade de fazer as provas, não do jeito que as outras crianças fazem. Então, ela também é uma aluna de inclusão. Isso não significa, gente, que ela não vai estudar ou que ela não vai fazer as provas, essas coisas, né? Mas ela não tem mais aquela pressão, né, de ter que fazer, de ter que corresponder, de ter que ter um prazo. Então, tudo mudou. E, gente, tô com dificuldade de encontrar as palavras aqui.
depois que ela recebeu esse diagnóstico, ela começou a se tornar outra criança, porque agora ela entende o que que ela tem, quais são as dificuldades dela, né? E agora ela não tem mais aquela mesma pressão que ela recebia. E aí, gente, ela começou a ressignificar tudo, né? Ela começou a lembrar da infância, das dificuldades, e eu também comecei a entender tudo que estava acontecendo que antes eu não entendia, sabe? E aí, gente, Deus foi tocando meu coração, o Espírito Santo foi tocando meu coração, e eu fui lembrando de tantas situações que aconteceram de injustiça com ela, por falta de entendimento, né? Porque a gente não tinha como saber o que era, o que estava acontecendo, né? A gente não sabia, então a gente tentava fazer as coisas do nosso jeito, né? Do que a gente achava que ia funcionar. E muitas das vezes isso acontecia de forma de injustiça, a gente botava muita pressão nela, cobrava ela de um jeito que ela não tinha como corresponder, né? Então eu conversei com meu esposo e a gente chamou a Larissa para conversar. Agora ela já tá mocinha, né? Ela já tá com quase 15 anos. Chamamos ela para conversar e falamos assim, pedimos perdão pra ela, né? Nós dois pedimos perdão pra ela. Eu falei assim, Lala, muitas das vezes a mamãe foi injusta com você, né? Eu e o papai, muitas vezes a gente cometeu injustiças, muitas vezes a gente julgou você, muitas vezes a gente botou uma pressão sobre os seus ombros que você não tinha como lidar, uma carga acima da sua capacidade de suportar, né? Muitas vezes você teve que carregar fardos que não eram seus, né? Por falta de entendimento. A gente não fez por mal, né? A gente sempre quis o seu bem, porém a gente errou com você em muitas coisas, não só a gente, mas muitas pessoas em volta, né? Por não entenderem, por não saberem. Nós erramos com você, né? E eu queria te pedir perdão, né? Você perdoa, mamãe? Você perdoa, papai? A gente te ama, a gente quer o seu bem. E ela desabou, sabe, gente? Ela desabou, ela chorou muito. E ela falou, é claro que eu perdoo. Eu perdoo vocês, eu sei que vocês não fizeram por mal, né? E tudo que ela queria era ser compreendida, ser amada. Não, ela era amada, mas ela não era compreendida, né? Então isso acabava sendo sinônimo de não ser amada, né? Pra ela, né? Então foi um momento muito bonito, sabe, gente? Muito lindo que Deus fez. É o momento da reconciliação, do perdão. É importante a gente fazer essas coisas, sabe, gente? Mesmo que não tenha sido de propósito, que não tenha sido por mal, a gente deve pedir perdão pros nossos filhos quando a gente erra. Então, foi isso, né? Eu pedi perdão pra ela, meu esposo também. A gente se abraçou. Ela ainda tem muitas feridas, sabe, irmãos? Ela tem feridas que precisam ser tratadas ainda, né? O processo ainda tá acontecendo, tá? Não tá 100%. Mas assim, de um dia pro outro tudo mudou, né? Meu esposo até falou pra mim que agora ele tinha vários planos, que tinha coisas que ele queria que ela desenvolvesse, que ele tinha estratégias que ele queria fazer pra ver se ia dar certo, não sei o quê. E que agora tudo mudou, tudo se ressignificou. E agora ele percebeu que as coisas não vão ser da forma como ele estava imaginando, né? Que as coisas têm um outro ritmo, um outro fluxo. A Larissa, ela é inteligente, ela aprende as coisas, mas ela tem o tempo dela. Então a gente tem que ter paciência. E aí não adianta também criar grandes planos, né? Porque as coisas vão acontecendo da forma como ela responde, da forma como ela consegue fazer, no tempo dela. E ele falou pra ela assim, só tem uma coisa que eu espero de você. A única coisa que eu quero pra você hoje, minha filha, é que você seja feliz. Só isso, mais nada. E eu disse pra ela mais uma coisa. Falei assim, olha, porque ela cria grandes expectativas, né? Grande pressão. Ela acha que a gente tem grandes expectativas da nossa parte, né? Ela fala assim, mas eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, eu não sou boa em matemática, não faço isso, não faço aquilo, né? Então ela, na cabeça dela, ela pensa que ela é uma decepção, né, pra gente. Que não é verdade, tá, irmãos? Mas é que muitas vezes ela vê as coisas distorcidas, né? E eu falei pra ela assim, sabe, Larissa? As únicas coisas que eu espero de você, né, que são importantes pra mim. Você não precisa ser boa em matemática, você não precisa tirar as melhores notas, isso ou aquilo. Só tem, na verdade, duas coisas que eu espero de você. Uma é que você seja de Jesus, né? Que você tenha Jesus como a coisa mais importante da sua vida. E a segunda coisa é que você seja uma boa pessoa, que você faça o bem e que você seja feliz, né? São só essas coisas que, na verdade, importam. O resto não é importante, né? Você pode fazer o que você quiser, pode seguir aquilo que você sonhar, que você sentir no seu coração, a gente vai dar apoio, né? Vai seguindo o seu ritmo daquilo que você consegue fazer e tá tudo bem, né? Ela é uma criança extremamente inteligente, ela é artista, ela gosta de desenhar, pintar, essa é uma coisa que ela puxou de mim, né? Que eu sou artista, gosta de fazer esculturas, ela faz umas coisas assim que a maioria das pessoas não são capazes de fazer. Então ela tá muito acima da média em muitas coisas, né? Ela só não consegue fazer as coisas dentro do tradicional ali, do esquema, né? Tradicional.
mas em outras áreas ela se supera. Então, ela tem muitos, muitos talentos, né? Ela não é inferior em nada, ela não é limitada, ela não falta inteligência, ela é extremamente inteligente, sábia, né? Ela tem bondade dentro dela, é uma criança muito amorosa, ela tem princípios, ela não abre mão dos princípios dela de jeito nenhum, né? Então, eu vejo assim que as sementes que eu plantei dela germinaram, né? Então, eu lembro de um dia que um menino veio, queria namorar com ela, e ela olhou pra ele e falou assim: eu não tenho idade pra namorar, né? Eu tenho só 14 anos, né? Eu não tenho essa idade pra namorar. O que você tá pensando? Quando eu tiver 18 anos, depois, né, disso, é que eu vou pensar nesse assunto. Então, assim, ela tem uma maturidade que é fora do normal pra idade dela, sabe? Então, eu tenho muito orgulho dela em muitas coisas. Ela tem princípios cristãos, né? Entendimento profundo sobre a Bíblia. Então, ela é uma criança diferenciada, né? E às vezes ela vem e me pergunta, até hoje ainda, né? Ela tem várias questões, ela fala: mamãe, eu dou muito trabalho, eu dei muito trabalho pra você. E eu falo pra ela: Larissa, você não sabe o que é dar trabalho, né? Você não deu trabalho, né? Tem crianças por aí, adolescentes que estão nas drogas, na prostituição, né? Que estão se rebelando contra os pais. E você é uma menina de ouro, você honra seus pais, você tem princípios, você segue Jesus. Você não me dá trabalho, isso não é trabalho, né? A gente só passou ali por um contratempo, né? De não ter entendido as coisas, mas assim, isso não vai dar trabalho, sabe, irmãos? Então, muitas das vezes ela passou a vida se culpando, achando que ela era uma filha ruim, né? O que não é verdade, de forma alguma. E aí, gente, tô acabando aqui. Mas pra finalizar, eu lembro num dia desses, uns dias atrás, ela tava dormindo à tarde, abraçada com o bichinho dela, porque ela é madura em muitas coisas, mas ela é infantil em outras coisas, sabe? Porque essa é uma característica do autismo. Eles são. Tô perdendo a voz. Eles são meio infantis, né? Então ela tem um bichinho que ela gosta, que ela dorme abraçada com ele. Eu tô aqui no carro e não tem água, gente, tô ficando seca. E ela tava dormindo abraçada com ele, assim, tranquila, sabe? Aquele sono, assim, suave. E eu tava olhando pra ela à tarde, né? E eu pensei, como que Jesus é lindo, né? Porque ela tava presa numa teia de angústia, em que ela não tinha como escapar, né? Ela tava sendo devorada pelo leão e ela não tinha pra onde correr. Não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. Nem os pais podiam ajudá-la nesse sentido. E de repente Deus arrancou tudo. De repente tudo aquilo que oprimia ela desapareceu. Aí ele que ligou o limpador de para-brisa. Tudo desapareceu, irmãos. Agora, as provas que ela tinha, pressão que ela tinha obrigação de fazer no prazo, no horário, não existem mais. Ela pode trazer para casa, ela faz no tempo que ela consegue fazer, se ela conseguir fazer, né? Não tem mais aquela obrigação, aquela pressão, os trabalhos, né? Tudo ela faz no tempo dela, no ritmo dela, né? Então, ela nem repete de ano mais. Não que que ela vai deixar de ir à escola, que vai deixar de estudar, não é isso. A gente tá ensinando, ajudando ela, mas é de outras maneiras, né? Não tem mais aquela obrigatoriedade, aquela pressão. As cobranças que tinham sobre os comportamentos que ela tinha que ter não existem mais, né? Agora ela pode ser ela mesma, né? Tudo aquilo que oprimia, toda aquela, né, aquela coisa que Satanás colocou sobre a vida dela, Deus foi lá e arrancou. Não existe mais. Agora ela é livre, sabe? Ela é uma criança livre agora, para ser ela mesma. Agora ela pode ser ela mesma. Agora ela pode ser feliz. E ela começou a se tornar uma criança feliz. A profecia sobre a vida dela começou a se cumprir. Larissa significa cheia de alegria. E é isso que ela é, uma criança alegre, uma criança feliz. E ela tem sido, irmãos, os últimos dias têm sido maravilhosos. Ela tem sido uma criança alegre, ela tem sido feliz, ela tá animada, ela tá fazendo amizades. E as amigas são compreensivas, né? Porque elas entendem que a Larissa tem uma condição. Então, ela é livre, ela entende as coisas. Por exemplo, tá tendo uma festa, né? Aniversário de alguém. A Larissa tem dificuldade de ir em festas, de ficar em ambiente barulhento, né? Comer alimentos que ela não tá acostumada. Então, mas ela quer participar, né? Ela quer participar. Então ela conversa com as amigas e fala assim: olha, eu vou e eu fico um pouquinho, né? Eu vou e eu levo minha marmitinha, minha comidinha, eu como lá. E as amigas falam: não, tudo bem. Então ela vai, ela participa um pouco, aí ela liga pra mim, fala: mamãe, pode vir me buscar? Já cansei. Eu vou e busco. Então, assim, ela não tem mais a pressão da sociedade pra seguir um padrão, né? Pra estar dentro de uma tabela. Então ela consegue seguir o ritmo dela, de acordo com o que ela consegue fazer, né? A igreja também, a igreja que eu tô atualmente, eu esqueci de falar dessa parte, eu tô numa nova igreja, porque a outra que eu tava não tava funcionando.
eu mudei para outra igreja, que os irmãos estão sendo extremamente carinhosos com ela, comigo, estão sendo compreensivos, né, do problema dela. Então, ela tem dificuldade, né, de ficar nos cultos, né, na hora do louvor, que tem bateria, que tem uma bateria alta, ela tem dificuldade de ficar, então ela usa um abafador. E às vezes ela fica, às vezes ela não fica, às vezes ela fica ali fora, ela entra na hora da palavra, que é um momento mais silencioso para ouvir a palavra. Tem um culto de jovens de manhã cedinho, que é bem mais tranquilinho, né, que não tem louvor, essas coisas, não tem a parte do barulho, então ela vai nesse culto de jovens, aí ela volta, então assim, ela tem a liberdade, né, para ir fazendo de acordo com o que funciona para ela, e os irmãos estão super compreensivos, né, super... ninguém colocou pressão de nada, ninguém julgou, ninguém colocou rótulos, né. E é claro, gente, que a cura vai vir, né? Todas essas dificuldades vão sumindo, até desaparecer completamente, eu creio. Tá, gente? Mas é um processo. Tá acontecendo, a gente não precisa se desesperar. Eu já vejo a mão de Deus, né? Já tá acontecendo. Então, hoje, a Larissa é uma criança completamente diferente. E eu vejo muito a mão de Deus nisso, sabe? O tanto que a minha filha sofreu, vocês não fazem ideia. E até esses dias, né, o meu esposo conversando com a minha sogra, e a minha sogra preocupada, falando assim, não, mas e o futuro dela, né, precisa preparar ela pra vida, precisa estimular, precisa isso, precisa aquilo. E aí o meu marido falou assim, pra mãe dele, falou, não tô preocupado com isso, não tô preocupado com o que vai ser no futuro dela, o que vai acontecer ou deixar de acontecer. A única coisa que eu espero da Larissa, que eu quero, é que ela seja feliz, né, nesse momento, é só isso que eu preciso dela, ver ela sorrindo, ver ela feliz, ver ela se realizando naquilo que ela gosta de fazer. Então, eu não sei como é que vai ser o futuro, né? O que espero, mas eu não tô preocupada. Eu sei que Deus tá nisso, que Deus tá cuidando dela, assim como Ele cuidou até agora, né? Então é isso, gente. A Larissa tá florescendo, desabrochando como uma flor, né? Ela tá se descobrindo, tá descobrindo as dificuldades que ela tem, as limitações, né? Então, ela tá muito consciente. Há uns dias atrás foi o dia da consciência do autismo, né? Então ela tava toda feliz, divulgando a informação. Eu arranjei um cordão, né, pra ela, um crachá. Então, ela não usa o tempo todo, ela usa quando ela sente que ela precisa, né? Às vezes a gente vai em algum lugar, então ela coloca aquele cordão. Claro que não é tudo perfeito, né, irmãos? Ela ainda tem feridas, ainda tem momentos de insegurança, ainda surgem algumas questões, mas Deus está tratando cada uma delas até que ela seja totalmente curada. A primeira coisa, gente, né, para que a cura venha acontecer, é curar as feridas, né? É tratar das feridas e das portas abertas, pedido de perdão, todas essas coisas. É a base para tudo. E aí o resto vem depois, né? Então, bom, gente, espero que eu não tenha esquecido de nenhum detalhe. Acho que não, acho que é isso. Todo o entorno tá cooperando, sabe, gente? Deus tá sendo bom nisso, né? Porque muitos autistas às vezes sofrem bullying, às vezes, né, a sociedade não entende. Mas aqui no ambiente que a Larissa tá, graças a Deus, tá sendo tudo muito positivo e é isso, gente. Espero que esse testemunho tenha servido de educação para vocês. Ainda tem novas etapas, ainda tem coisas para acontecer, mas até agora foi isso que Deus fez e tá sendo ótimo. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Gente, rapidinho eu voltei aqui. Fui comprar um frango assado pra comer em casa. E aí eu lembrei de duas coisinhas que eu esqueci de falar bem rapidinho, gente. A Larissa, depois que ela recebeu o diagnóstico, ela começou a apresentar características autistas mais fortes, né? Começou a aparecer mais o autismo dela. Ela tem, por exemplo, as estereotipias, aquela coisa de ficar mexendo as mãos, assim, né? Que o autista, ele fica fazendo alguns movimentos com a mão pra se acalmar. Às vezes, quando ela tá muito feliz, ela faz assim com as mãozinhas. Ela começou a apresentar algumas dessas características que antes não apareciam tanto. E isso é super normal, tá, gente? Isso acontece porque ela tá se libertando, ela tá começando a se sentir livre pra ser ela mesma. Então esse processo no início é normal, acontece mesmo. Depois a pessoa vai, né, encontrando ali o equilíbrio, vai aprendendo, vai sendo tratada por Deus, né? Em algumas coisas vai desenvolvendo, enfim, isso é normal, tá, gente? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, que eu acabei não falando, é sobre o espectro autista. Ele é muito amplo, né, muito grande. Então, um autista não é igual ao outro, né? A Larissa tem um coleguinha autista na sala dela e ele ama abraçar todas as pessoas que ele encontra pela frente, ele quer abraçar, né? E só que nem todo autista gosta de contato físico. A Larissa, por exemplo, não gosta muito que abrace ela, que encoste nela. É mais comum, né, que os autistas não gostem que encostem. Mas a Larissa, mas esse menino gosta, ele gosta de abraço e tudo. Então, assim, os autistas não são todos iguais. Um autista não é igual ao outro. O espectro é muito amplo. Então, a gente não pode julgar, sabe?
ah, não, porque o fulaninho não é diferente do ciclano, então não tem... Às vezes a pessoa não parece autista, mas ela tem, né, o autismo. Então, por isso que é importante a gente não julgar. É importante a gente também confiar em Deus, que Deus trata, Deus cura. Então a Larissa tá passando por um processo de cura, tá? Deus tá tratando cada questão, tá fechando as portas lá do passado, tá tratando as feridas, e aos poucos, pouco a pouco, ela vai sendo curada de cada item, né? Até se desenvolver, crescer, né? Ter a vida dela, eu creio, né? Que tudo vai dar certo. Então, só esses 2 pontos, né? Que ficaram faltando pontuar. E é isso, gente. Tô até com olheiras, né? Tô com umas olheiras enormes de tanto que eu esfreguei o olho aqui, acabou saindo a maquiagem. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo.